galera, beleza? Estamos aqui novamente, pessoal, para mais um vídeo aqui do nosso canal, trazendo para vocês aí, gente, uma história bastante interessante. A pedido da minha nobre amiga Adri Dias, resolvi estar gravando e trazendo essa, eu diria assim, um belíssimo relato de vida, um belíssimo testemunho de vida. E ao mesmo tempo, eu poderia dizer a vocês aí, que tem também, além disso, algumas lendas que foram geradas por conta desse histórico de vida dessa pessoa, que para mim realmente aqui, gente, é uma pessoa excelente, que tudo que foi criado através da sua história, nada foi verídico, pessoal. Apenas criação da mente humana de pessoas más aí, que vocês verão porque eu estou dizendo isso a partir do momento que eu estiver contando aqui as lendas e um pouco da história dessa pessoa que fez aí o seu diferencial perante toda a geração dos anos 80 e dos anos 90, eu acredito, né? Foi quando veio a ter um fim nas redes de TV. As pessoas ganham a sua fama, as pessoas têm a sua história e o seu trabalho ali dedicado e de repente do nada começam a ficar esquecidos sem merecimento algum. Antes da gente começar, eu peço a vocês que deixem aquele like aqui nesse vídeo, que participem, divulguem o nosso canal para que a gente possa crescendo na plataforma ou monetizando esse canal, gente, ok? Conto com vocês aí. E todos os meus parceiros, quero dizer e deixar claro que vocês estão todos aqui no meu coração, pessoal. Eu não esqueci de nenhum de vocês. Então vamos lá, pessoal, para o nosso vídeo de hoje. O que seria esse vídeo tão esperado e tão pedido pela nossa amiga Adri Dias aqui no canal? Seria a história daquele homem que fez as crianças sorrirem e fez aí um grande trunfo na história infantil em sua época. Que, para começar, eu perguntaria aqui, o Fofão, esse personagem, né, ele tem um pouco de mito na história, ele tem um pouco de mistério, né? Até no seu personagem. O Fofão seria um cachorro, um urso ou um palhaço? Vamos aí para as palavras ditas e explicadas pelo próprio ator-personagem que fazia esse papel aí na Rede Globo, num Balão Mágico, pessoal, que marcou uma grande época aí na história da TV. O personagem infantil Fofão, criado há 30 anos, era um pouco de tudo isso, disse ele. Fofão teve as bochechas caídas de um São Bernardo, teve o nariz enrugado de um porco, e teve o cabelo e as mãos peludas de um urso, e o macacão largo de um palhaço. A mistura de todos esses animais com o palhaço lembrava um ET, contava o ator Orival Pessini, de 68 anos, na TV, o real criador desse famoso personagem. Mas vocês verão agora por que ele diz aqui que todo o diferencial e a ideia desse personagem pareceu com um ET. A sua inspiração para criar o Fofão veio do filme ET, o Extraterrestre. Disse ele que fez muito sucesso no comecinho da década de 1980. Então, essa ideia que ele teve, gente, aí, foi baseado nesse filme que marcou realmente essa época, que foi o primeiro filme de extraterrestre em contato e amizade com os humanos. Porque até então, essa época, os filmes Alien tinham aquela noção de que eles atacariam a Terra e destruiriam o nosso planeta. Jamais teriam um contato direto com os seres humanos. Então a história desse filme, que mudou essa visão das pessoas na época, foi justamente sobre isso. Para que os seres humanos começassem no cinema aí a ter uma união com os extraterrestres, né? E os filmes pudessem ser filmes baseados apenas, né, nisso daí, pessoal, e não somente os extraterrestres vindo destruir o nosso planeta como era até então. O Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, diretor-geral da Rede Globo, lhe pediu para criar um personagem para o programa infantil Balão Mágico. E ele não tinha a menor ideia, porque só fazia personagens adultos até a época. Naquele momento, lembrou ele desse filme que marcou a sua infância e que era um bicho feio, como ele mesmo pensava.
com a sua cabeça parecendo o pé ao contrário, mas que na época de seu lançamento foi um grande sucesso total e as crianças o adoravam. Vejam aí que interessante, gente, né? A história desse filme e todo esse diferencial que ele teve aí relacionado às crianças. Foi aí que ele começou a se aproximar mais das crianças e ter essa grande ideia. Então, depois de ter feito a sua máscara, Pecini fez um teste com Simone, apresentadora desse programa na época. Ele falou para ela ficar de costas e virar quando ele chamasse. Quando ela o viu, fez uma cara de espantada, deu um sorriso, pulou em seu pescoço e disse que ele estava fofinho. Realmente bem interessante, gente, aí, né? Como tudo começou. Então começou aí a sua estreia na TV. De que forma? O personagem estreou no programa de 17 de março de 1983, ao lado de Simone e Cascatinha, interpretado pelo ator Castrinho. Aos poucos, o Balão Mágico ganhou outros integrantes, como os garotos Toby, Mike e Jairzinho. Uma das marcas do Fofão era trocar as sílabas das palavras, como por exemplo, Nabana, queria dizer ele banana. Apatralhado era na verdade atrapalhado. Turabão era na verdade a palavra tubarão. A criança se identificava porque também trocava as sílabas. Depois ele, no programa, falava certo e as crianças aprendiam, contava ele. Com sucesso na telinha, a turma gravou 5 discos e emplacou hits como Super Fantástico, Amigos do Peito e Ursinho Pimpão. Artistas como Roberto Carlos, Djavan e Fábio Júnior fizeram participações especiais na época nas canções do programa e de seus discos. Aí começaram os seus shows. A turma do Balão Mágico fez shows por todo o Brasil, atraindo milhares de crianças. Estava chovendo em um dos shows que eles fizeram em um estádio. E vejam que interessante o que aconteceu naquele momento. O microfone que ele usava dava choque o tempo todo na sua mão. A criançada morria de rir porque achava que fazia parte do espetáculo. Para segurar o microfone, o palhaço Fofão teve de colocar um saco plástico para sim parar de sofrer os choques naquele microfone. Com o fim do programa na Rede Globo, o personagem ganhou um programa próprio, o TV Fofão, na Rede Bandeirantes, que durou de 1987 a 1989. Na esteira do sucesso do programa, Fofão lançou discos, revistas em quadrinhos, álbuns de figurinhas, além de produtos como bombons e shampoos. O boneco Fofão virou febre e vendeu mais de 4 milhões de unidades em seus produtos. Fofão deixou os programas de televisão, mas continuou fazendo seus shows pelo Brasil inteiro, que atraíram fãs mais velhos na sua carreira, na faixa dos 20 aos 40 anos. Ele acreditava que faltava qualidade aos programas infantis da televisão aberta. Veio aí agora um pouco da sua tristeza, porque não tinham nenhum efeito especial no Balão Mágico, somente a criatividade. Colocavam eles 2 cadeiras com um lençol e lá no programa brincavam de caverna. Veio então essa grande tristeza dele com relação ao fim, vamos dizer, de toda a sua carreira e de tudo que ele poderia fazer de bom em favor dessas crianças, de seu programa e tudo mais. De que forma? Na rede de televisão, né, onde ele tinha o seu programa, onde ele trabalhava, disseram a ele que as crianças mudaram de acordo com o avançar das novas tecnologias. Elas tiveram acesso a computadores, tablets e notebooks, não dando mais importância às brincadeiras que não fossem ligadas à tecnologia. Mas disseram também a ele que se ele fizesse uma mágica com uma moeda, as crianças iriam ficar maravilhadas. Contou ele aí em seu triste relato com relação ao fim da sua carreira. Ele já idoso, pessoal, por incrível que pareça. Então, ele era uma pessoa excelente, era uma pessoa boa, de bom coração. Depois eu trarei em outro vídeo, se ele já faleceu, que eu acredito que ele tenha já falecido, gente, né? Ele já era idoso quando veio aí ao fim da sua carreira com o palhaço Fofão. Mas aí as pessoas de coração má e de pensamento má criaram então a maldição do Fofão. Então seu responsável direto
por conta desse relato aí e dessas coisas, dessa maldição, foi nada mais, nada menos do que um homem aí que era da fábrica criadora do boneco Fofão. Diz ele que na verdade não teve a ver com isso também. Então vamos passar aí e dizer a vocês como tudo aconteceu. Se você cresceu nos anos 80 e começo dos anos 90, este homem é o responsável por uma das maiores lendas urbanas brasileiras daquela época. Vejam aí, gente, que já sai totalmente do enredo da história do verdadeiro Palhaço Fofão com a sua bondade infinita. Uma história que tirou o sono de crianças, deixou pais transtornados, provocou formadores de opinião a formar opiniões excêntricas, causando rixas, intrigas e picuinhas nos cantos dos recreios e nos quartos dos meninos e das meninas. Instigou o interesse anatômico de futuros médicos. Foi assunto de programas de rádio e TV. Criou-se assim os pesadelos de uma geração. Uma história tão polêmica que estaria em muitos blogs de hoje na internet, alimentando manchetes como: você não vai acreditar o que existe dentro dele. Estamos falando da lenda do boneco Fofão. Se você não viveu naquela época, é possível que tenha ouvido falar a respeito disso. O homem por trás disso tudo, infelizmente, é Deuseni Prieto, dono da fábrica Mimo, na época em que era fabricado esse boneco, responsável pela conhecida maldição do boneco Fofão. Como ele foi responsável por tudo isso? Em entrevista, Deuseni responde: Deuseni Prieto, uma pergunta que foi feita a ele aí: qual era a sua função na Mimo, fabricante desse boneco nos anos 80? Ele diz: sou formado em métodos e processos, o que me deu um vasto conhecimento de todos os processos que envolvem a fabricação de brinquedos. Eu era gerente do desenvolvimento da Mimo. Diz ele, gente, aí, né? Em sua história. Fizeram-lhe outra pergunta: como a estrutura do boneco Fofão foi desenvolvida? Ela foi inspirada na de outro brinquedo? Disse ele respondendo à questão: na época não tínhamos o enchimento em fibra de poliéster como hoje. Então enchíamos com microesferas de isopor. Como esse material não nos dava estabilidade no boneco, precisei desenvolver uma estrutura em que se fixava a cabeça e posteriormente a introduzia no corpo, com o boneco já envasado com as microesferas para facilitar o processo. Essa estrutura tinha forma alongada e que se assemelhava a uma adaga, mas ela não era pontiaguda nem cortante, diz ele. O brinquedo atendia às normas de segurança na época, hoje ele atenderia? Perguntaram-lhe essa terceira pergunta. E ele então disse: todos os brinquedos criados e desenvolvidos na Mimo estavam dentro das normas. Tínhamos um laboratório interno onde fazíamos os testes prévios de segurança, mesmo antes de enviar ao laboratório certificador. Cada técnico tinha uma cópia da norma em sua bancada de trabalho. Fizeram-se então outra pergunta a ele: que lembranças o senhor tem na época do lançamento do boneco e como foi a recepção do público? Ele disse então: me lembro do lançamento, a recepção do público foi além da expectativa, pois o Fofão tinha um carisma muito grande com as crianças. Falando aí do personagem verdadeiro, né, gente? Que realmente ele tinha muito carisma entre as crianças. E esse grande empresário acabou se aproveitando disso para ter a fama necessária às suas vendas e o seu crescimento financeiro, poderemos dizer. Foi um tremendo sucesso, disse ele ainda. Tão grande que chamamos a produzir a segunda versão do Fofão, que chamamos de Fofãozinho. Perguntaram-lhe então a quinta pergunta: quando as histórias de Punhal Negro, Maldição, Pacto com o Diabo, etc., o senhor e a Mimo sempre tiveram conhecimento? Disse ele então: foi muito depois do produto ter feito um tremendo sucesso. Depois até a segunda versão, se eu não me engano, foi uma rádio do Norte ou Nordeste que fez esse comentário. Assim como havia outros comentários de nossa primeira boneca Xuxa, que diziam que a boneca estava presa em uma redoma de vidro em uma igreja, por ter arranhado uma criança. Então, pessoal, vejam aí que começou esse período dessa lenda que envolve os bonecos do Fofão e da Xuxa e tudo mais. Mas, porém,
esse dono dessa fábrica se aproveitou um pouco da fama do Fofão para estar aí se beneficiando financeiramente e crescendo cada vez mais em cima dessas lendas que foram criadas em cima dos seus bonecos, né? Criados aí na Mimo. O senhor sabia da dimensão que o boneco criou em quase 30 anos? Perguntaram-lhe novamente a sexta pergunta. Ele disse: veja o Fofão como um marco para aquela época, que trouxe muitas alegrias às crianças, especialmente aquelas que tiveram contato com o personagem por intermédio do seu criador, Orival Pecini, que sempre teve a preocupação e a ética de transmitir apenas mensagens boas, como vocês viram aí na história do verdadeiro ator que interpretou o boneco Fofão, ou melhor, o palhaço Fofão. Que outros brinquedos o senhor criou? Perguntaram-lhe. Disse ele: teve um projeto que chegou em minhas mãos para desenvolver a primeira boneca grávida, que se chamava Ganha Neném. Na época foi uma tremenda polêmica, o que se reverteu em propaganda positiva, ou seja, visando aí outra questão financeira. Ele se aproveitou disso e ele disse que vendeu muito. Criei a boneca Gessinho, que tinha 2 peças em vinil imitando gesso, aplicadas no bracinho e na perninha. Ela vinha também com a muleta. Também desenvolvi os primeiros bonecos com o corpo em espuma da Turma da Mônica. Eles tinham um cabeção enorme e, como o Fofão, também precisaram de uma estrutura para sustentar sua cabeça. Mas como o corpo era feito em espuma, a estrutura não tinha a forma de uma espada. Criei ainda um bebê que tomava mamadeira e em seguida começava a chorar. Quando a criança trocava a sua fralda, via que a boneca estava com assaduras nas perninhas. Bastava aplicar água fria e elas sumiam. Ao secar as pernas, a boneca parava de chorar. Não fiz só bonecas, mas também brinquedos e jogos de tabuleiro. O mais recente foi a primeira boneca com um reconhecimento de voz, chamada Alice Inteligente. Então perguntaram-lhe com isso: o senhor enriqueceu de alguma forma com o Fofão? Ele, para destacar e para se livrar do fato de ter se aproveitado de tudo isso, ele disse: minha maior riqueza foi poder criar meus filhos dentro de um mundo tão encantador que é o brinquedo, e também poder ver a felicidade de uma criança ao receber um brinquedo que eu criei ou desenvolvi. Trabalho há 38 anos criando e desenvolvendo brinquedos. Sei da importância de brincar. É uma luta constante e uma tristeza ver nossas crianças deixarem de ser criança muito cedo. Além disso, é uma pena não termos aqui no Brasil universidades preparando pessoas para trabalhar com brinquedos. Disse ele, respondendo à última pergunta: por que você diria isso? Ele disse: porque brincar é formar um caráter. Vejam que ele não foi uma pessoa tão mal assim, mas porém se aproveitou da lenda que foi criada ao redor desse boneco. Então ele teve aí a visão financeira com relação a tudo isso, e tentou se safar de alguma forma para que não fosse aí mal visto seus produtos e ele pudesse vender mais. Então, com isso tudo, veio as 5 lendas que ficaram muito conhecidas nessa época da década de 80 e 90, em que muita gente lembra desses anos só pelas roupas coloridas e músicas dançantes. Mas também rolou muitas coisas bizarras nessa época, desde palhaços assassinos até bonecos do capeta. Alguns chegavam até a queimar brinquedos por acreditar que eles eram demoníacos. Descubra esse mundo medonho nessas 5 lendas que trago hoje para vocês também nesse vídeo, dando continuidade aí à história e o pensamento das pessoas da época errado sobre alguns diversos brinquedos criados aí, gente? Então as pessoas de mente fértil acabaram criando diversas histórias e assustando as crianças da época, fazendo com que elas viessem a destruir o seu próprio brinquedo. E o primeiro deles foi a Xuxa e a criação dessa lenda do pacto com o capeta em relação à Xuxa. Sempre que alguém começava a fazer sucesso, a galera de mente ruim já inventava que tinha um pacto com o demônio. Com a Xuxa, apresentadora infantil, não foi diferente. Acreditava-se que ao ouvir determinadas músicas de seus LPs, ao contrário, era possível ouvir mensagens como "meu anjo é o diabo". Vejam aí, gente, que bizarro a mente dessas pessoas, a maldade dessas pessoas na época, que vieram a inventar essas histórias. E alguns chegaram a afirmar
que pelo mesmo pacto ela nunca se refere a Jesus pelo seu nome, mas apenas como o cara lá de cima. Em entrevistas, a apresentadora já negou esse boato várias vezes e se disse magoada, muito magoada, com essas insinuações. Mas a lenda urbana não morreu tão fácil. Veio aí então a segunda lenda, que foi relacionada a esse boneco do palhaço Fofão. Fofão era um dos personagens do programa Balão Mágico, que aliás também era acusado de pacto com o demônio. Vejam aí a maldade das pessoas na época. O sucesso da turma levou as organizações Globo a lançar um boneco do dito cujo. O único problema é que ele vinha com uma faca dentro, diziam as pessoas. Na verdade, era um suporte plástico para segurar a cabeça do boneco, como foi explicado pelo dono aí dessa fábrica Mimo. Mas isso é detalhe, diz a lenda das pessoas más. De madrugada, esse boneco introduzia as crianças a pegar a faca e matar os seus pais. Mas há quem acredite que era o próprio boneco que fazia esse serviço, eliminando também o seu dono. Outra boneca acusada de instinto assassino, segundo as pessoas que criaram essa bizarrice, era a da Xuxa, de novo. Acreditava-se que na calada da noite a boneca ganhava vida e arranhava seus donos até a morte. Vejam aí, gente, né? Que coisa bizarra essas lendas criadas por essas pessoas na década de 80, né? Somente para destruir os artistas e assustar as crianças. E veio então a outra lenda, que foi a Gangue do Palhaço, uma das mais assustadoras e plausíveis delas. Dizia que havia um grupo de palhaços que se pintavam como Bozo, que era um palhaço muito famoso também na época, e saíam pelas cidades para fazer shows numa Kombi branca. Durante os shows, os palhaços raptavam crianças e as prendiam dentro do veículo para depois matá-las e vender seus órgãos. E uma rede de tráfico internacional. Os corpos eram deixados na manhã seguinte nas portas de suas casas. Fica a dica: se você vê uma Kombi com palhaços dentro, não pare para assistir o show. Vejam aí, gente, que lenda bizarra que foi criada pelas pessoas de má coração na época para destruir esses artistas e também para assustar as crianças, gente. Com que intuito essas pessoas queriam uma coisa como essa, que isso acontecesse, gente? E vejam aí as duas últimas lendas também, que uma delas também era a lenda do Opala Preto. Um dos bandidos mais famosos no Brasil, nos anos 80, era um bandido chamado Biratã Carlos de Jesus. Em uma fuga, ele usava um carro Opala Preto, quando ele entrou num túnel do Rio de Janeiro e acabou batendo em um Fusca, causando um acidente fatal. Por muito tempo acreditou-se que quem passasse por aquele túnel de madrugada veria o Opala seguindo o pobre motorista. Vejam aí também, gente, outra lenda que foi criada aí. E veio aí a última lenda, que foi a dos quadros de crianças chorando. Nos anos 80, era moda ter quadros que representavam crianças chorando. E por mais bizarro que isso seria, os quadros ainda carregavam a fama de ser amaldiçoados. Diziam que as crianças choravam porque também havia um demônio representando subliminarmente, devorando-as. Outros dizem que se o quadro fosse virado de ponta cabeça à meia-noite, era possível enxergar o próprio capeta. Outros ainda afirmaram que quem mantinha o quadro em casa sofreria de doenças graves ou poderia ter a casa queimada em um incêndio misterioso que iria surgir do nada. Então, essas lendas aí que finalizam esse vídeo de hoje mostram a maldade que as pessoas tinham com relação às crianças que na época se encontravam felizes por ganhar os seus brinquedos, como esses bonecos do Fofão, os bonecos da Xuxa. Mas o palhaço Fofão, ele foi uma pessoa excelente, que amava as crianças e gostava bastante de estar ao lado delas. Assim então veio aquele dono da fábrica que criou esses bonecos a se aproveitar da fama desse conhecido palhaço e dessas lendas criadas pelas pessoas mais, para acabar com isso tudo, podendo crescer mais financeiramente e estar tendo um mercado comercial muito maior, pessoal, né? Então eu faço apenas uma pergunta aqui no final desse vídeo: vocês teriam coragem de fazer um pacto para obter fama, sucesso
e poder enricar com tudo isso, mesmo que você soubesse que depois você estaria vendendo a sua própria alma ao lado mal e iria com certeza perder tudo? Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre todos esses relatos e esses fatos aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem aquela força aí para nós, pessoal. Está chegando aí a monetizar o nosso canal e esperamos aí chegar pelo menos até o final desse ano, já que não atingimos o número de inscritos que nós prevíamos aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima!